A odontologia estética não para de evoluir e inovar. A cada dia, métodos e tecnologias são criados para melhor atender as necessidades e exigências. Hoje em dia, a exigência estética mudou. As pessoas procuram o belo, se preocupam com a estética, querem chegar à perfeição, obter uma harmonia facial entre dentes, gengiva e rosto, sempre associadas à saúde e à funcionalidade bucal, trazendo assim jovialidade, equilíbrio e satisfação pessoal para o paciente. Olá, amigos do Câmara Esportiva. Estamos com mais um bloco de qualidade de vida e saúde. Hoje nós vamos falar sobre odontologia estética. Está aqui ao meu lado o Dr. Luciano Bernardes. Ele é cirurgião dentista, especialista em implantodontia e mestre em ciência da saúde. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Meire. Olá, pessoal do Câmara Esportiva. Prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre a área de odontologia estética. Pois é, hoje em dia é tão usado, né, a estética em todos os âmbitos, né, não só a parte odontológica, né. As pessoas estão se cuidando mais, estão procurando mais o cirurgião plástico, né, e acho que a odontologia não fica fora disso, né. Não, o pessoal aqui no nosso país, ele valoriza demais o sorriso. Então, o corpo como um todo, mas o sorriso vai sempre ser o cartão de visita. Então, a odontologia estética cresceu muito nos últimos anos. E os recursos que a gente tem agora são muito melhores do que há 10, 15, 20 anos atrás também. Acho que a própria tecnologia ajuda bastante hoje em dia. Sem dúvida. O mercado da odontologia, ele evolui a cada ano. E eu tenho o costume de falar que quando a gente para de fazer um curso, para de se atualizar por 1, 2 anos, você já fica para trás. Porque todo ano tem inovações, né? A tecnologia avança nessa área muito rápido, tanto da odontologia quanto da medicina. Então, todo profissional deve estar a todo momento se atualizando. E com isso a gente consegue cada vez melhores resultados. Na nossa infância, na minha, né? Ou pessoas mais... Você ainda é novinho, né? Eu lembro que nós íamos ao dentista quando o dente doía. Eu tô com dor de dente, então vai no dentista. E hoje em dia, a parte de prevenção, né, além da estética, às vezes o bebê não tem nem dente e já está fazendo visita ao dentista. Da década de 80 para cá, a gente teve uma melhoria na condição de saúde dental por conta da fluoretação da água. Então a gente vê que a moçada mais nova já vem com a dentição muito mais sadia do que da geração passada. Então é como você falou, a geração passada ela ia no dentista para quê? Para fazer uma restauração, para extrair um dente, para fazer um canal. Éramos muito em menor número, então dentista era uma coisa muito mais cara. Hoje, ainda, dependendo do procedimento que vai ser feito, ainda é um pouquinho salgado, mas é muito mais acessível à maioria da população. Mesmo porque tem atendimento nas prefeituras, nas escolas. E, de uma forma geral, hoje em dia, a gente vai atuar com a prevenção ou com a melhoria da estética. É por isso que essa área da estética tem crescido tanto, né? Sim. Então, nós vamos começar a falar sobre o famoso clareamento dental, né? As pessoas, estou com o dente um pouquinho amarelado, está um pouquinho escuro, e eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre o clareamento. Eu sei que tem vários tipos de clareamento, e quando que é mais indicado, para que pessoas que é indicado? Tá. O clareamento, Meire, ele tem basicamente duas possibilidades. Ou você faz no consultório, ou você faz em casa. O resultado é muito próximo ou igual, tanto de um quanto do outro. A diferença é a velocidade que você atinge esse clareamento. Uma das coisas que o pessoal vê muito na televisão ou de boca a boca é que todo mundo pode fazer clareamento e todo mundo vai ficar com o dente muito branco. E isso é uma lenda, tá? Cada pessoa tem a sua individualidade, tem o seu tom de cor no dente.
E não adianta uma pessoa que tem uma matiz de cor amarelada fazer o clareamento, que ela não vai ficar com o dente extremamente branco. E isso às vezes é decepcionante. Hoje em dia, a grande maioria dos dentistas usa as duas formas. Você faz um pouquinho no consultório e um pouquinho em casa. O clareamento no consultório, eu vou até pegar aqui os produtos, são feitos com produtos que são, de certa forma, até agressivos à mucosa gengival, por isso a gente usa toda uma proteção para fazer o clareamento. Isso jamais pode ser usado em casa. Só que em 1 hora, com aplicação de luz, né, de luz fria, luz ultravioleta ou laser, luz ultravioleta, para quem não sabe, é essa aqui, a grande maioria dos consultórios hoje tem, né? Pode ser feita com ela, ou com laser e até mesmo com LED. E hoje em dia, como eu falei da tecnologia, tem alguns géis de clareamento que nem de luz precisa para ser ativado no consultório. Então, em 1 hora, você consegue um clareamento já considerável, bem efetivo. Porém, essa rapidez pode dar um desconforto tardio, que é a sensibilidade. Na realidade, o resultado final é igual. A demora que, por exemplo, no consultório o resultado é mais rápido, se você for fazer em casa é um pouquinho mais lento, mas o resultado final é igual. Isso, o resultado basicamente é igual. O clareamento em casa, o caseiro, como eu falei, a gente vai poder fazer uma mescla, né, dos dois tipos de tratamento. É feito com uma moldeira, essa aqui é minha, né? Então eu posso colocar, que é colocada na boca, você coloca um gel, esse gel, a concentração dele é menor do que o outro que eu mostrei, você coloca nos dentes de acordo com a orientação do dentista e usa, não vou falar assim, né? Usa por, hoje em dia, com esses géis mais novos, por 40 minutos a 1 hora. Até poucos anos atrás, o gel você tinha que dormir com ele. Então, o que acontecia? Muita gente não conseguia dormir com uma plaquinha. Então, aquilo incomodava, a pessoa retirava durante a noite e não conseguia um clareamento efetivo. Hoje em dia, com 40 minutos, você consegue um clareamento razoável. Só que você vai ter que fazer esse tratamento durante 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. De acordo Mais tempo do que se fosse a noite inteira, por exemplo. Não, o gel antigo, você mesmo dormindo todas as noites, você também ia demorar 2 semanas, 3 semanas. Agora, em consultório, você faz uma aplicação de 1 hora, depois de 1 semana você vem, faz mais 1 hora, e às vezes uma terceira sessão faz mais 1 hora e acabou. Então, a diferença era exatamente essa. Hoje, como a gente faz combinado, o paciente vem no consultório, faz uma aplicação com gel próprio para consultório, depois ele leva a moldeira para casa e continua fazendo o clareamento em casa. Então, a coisa vai mais rápido. Lógico, tem limitações. Cada paciente é um caso. Então, tem pessoas que têm mancha em dente que não vai poder fazer, porque aquelas manchas vão ficar mais visíveis ainda. Tem pessoas que têm muita sensibilidade, e aí também a gente tem que evitar, porque o clareamento em determinadas pessoas causa um pouquinho de sensibilidade. Doutor Luciano, quando que é indicado o clareamento dental? Ele é muito indicado em pessoas que já têm o dente amarelado pela própria idade, pela retenção de pigmentos, da nossa alimentação do dia a dia. O dente ele acaba começando a ficar com uma tonalidade um pouquinho mais amarelada. E o clareamento vai ser extremamente eficiente nesse tipo de paciente. Então, a melhor das indicações é essa. Tem paciente que tem manchas de nascença, mas aí nem sempre esse clareamento vai funcionar. E tem uma outra indicação também, que é aquele dente que é tratado canal, que naturalmente ele escurece. O clareamento também vai ser eficiente nesse tipo de paciente. Você faz, é um pouquinho diferente do que eu expliquei, mas você vai conseguir atingir quase que a cor original daquele dente antes dele ter sido tratado canal. Então, as duas principais indicações são essas. Aí nós temos quando não é indicado, né? Porque tem sempre aquele paciente meio teimoso, né? Olha, se você fizer, pode fazer, mas não vai resolver, né? Quando não é indicado. Você tem alguns resultados que podem ser pior do que quando você começou. Então, dente que tem manchas por fluorose, que é o excesso de flúor, essas manchas vão ficar muito mais evidentes depois do clareamento. Então, o paciente vai olhar e falar, poxa, piorou.
E aí não é interessante, né? Ele vai ter gasto um valor e vai ter ficado com a estética pior do que tinha. Outra contraindicação também é paciente que já apresenta sensibilidade no dente. A gente sabe que o agente que a gente vai colocar para clarear, ele vai causar um aumento dessa sensibilidade. Quem não tem sensibilidade, às vezes nem percebe. Agora, quem tem, vai ter esse aumento de sensibilidade bem evidente. Aí a pessoa até relata, né, que quando sai na rua e sorri, já o próprio vento que está batendo já é o suficiente para doer. Aí não é indicado também. E tem também produtos que você vê até nas prateleiras do mercado, em farmácias, que a pessoa não tem ajuda de um profissional, vai lá, compra o produto e faz aleatoriamente. Isso é indicado? Funciona? A gente vê muita propaganda na televisão de pasta de dente que vai clarear. Ela tem até um produto que faz um clareamento, mas é um clareamento muito superficial. Tá? Então, falar assim, mas lá fala que fica muito branco, igual clareamento em consultório. Mentira, não tem cabimento isso. Se fosse assim, era simples, né? E existem também produtos, tiras de clareamento que se vendem aqui no Brasil, fora do Brasil também. Elas têm esse produto, o mesmo produto do gel, só que é um produto com uma concentração bem mais baixa. Então, o resultado demoraria muito mais. Mas o grande problema aí, sem a orientação do profissional, qual que é? Aquelas tiras, elas pegam uma parte do dente somente. Ela não pega o dente por inteiro, igual o gel. O gel se espalha. Essa tira ela vai clarear onde ela está com contato. Então, algumas partes do dente pode clarear e outras não. E pior, o paciente não tem a percepção de quando que ele tem que parar. Ou quando que aquilo está causando exacerbação de uma mancha, por exemplo. Ele não tem essa percepção que a gente tem. A gente foi treinado para isso. Então, sempre orientação profissional. Isso é imprescindível. E pacientes que têm obturações, restaurações com resina, e vai fazer o clareamento. Geralmente mancha, é indicado, altera a cor dessa resina? Então, não altera. E esse é o problema. Muita gente tem restauração nos dentes anteriores, né, que são os principais aqui. Os principais não, mas os que a gente vê. E quando você faz o clareamento, a resina continua com a cor antiga. Então, às vezes, quando o paciente começa a fazer, você não nota a resina. Ele faz o clareamento, aquela resina ficou mais amarelada, porque o dente clareou. E aí ele tem que trocar aquela restauração também. Então, isso tudo a gente tem que orientar o paciente antes dele fazer. Esse é um dos problemas de quem faz o clareamento sem ajuda profissional. Porque aí fala, poxa, mas agora está tudo amarelado aqui nas restaurações, porque não teve uma orientação. E eu gostaria que você explicasse também a respeito dos alimentos. Nós temos alimentos como vinhos, chocolate, café. Durante o tratamento e após o tratamento, pode-se ingerir esses alimentos? É bom evitar? Então, durante o clareamento, seja ele no consultório ou em casa, porque vai ser uma sequência de dias, tanto no consultório, que você tem que esperar de uma sessão para outra uma semana. Durante todo esse período de clareamento, a gente pede para o paciente evitar cigarro, o que é muito difícil para alguns. Né? Então, tem uma série de pacientes fumantes que chegam e falam, eu quero fazer clareamento. Eu falei, você vai parar de fumar? Porque se não parar de fumar, aquela pigmentação da nicotina, ela vai grudar no dente mais de cara. E às vezes o resultado pode ser até inverso. Né? O dente, ao invés de clarear, começa a ficar mais pigmentado. Todos os refrigerantes de cola, os refrigerantes escuros, café, tudo que tiver muito pigmento. Então, molho de tomate, vinho tinto, são coisas, beterraba, são coisas que a gente tem que evitar durante o tratamento, porque pode alterar o resultado final. Então, tudo isso, como eu falei, é explicado antes do paciente começar. Se o paciente achar que vai conseguir seguir essa dieta ou vai conseguir parar de fumar, a gente faz o clareamento. Se não, não tem por que fazer, porque aí o risco de você não ter sucesso é grande. Em geral, eu peço para o paciente ficar uma semana depois do clareamento sem ingerir esses alimentos. Mas, naturalmente, o dente vai voltando à cor original. Então, depois de uns 2 anos, 2 anos e meio, a gente orienta que o paciente volte e faça novamente o clareamento. Porque o paciente vai notar isso, falar, poxa, meu dente está escurecendo de novo.
normal. Então, É o tempo que dura, mais ou menos. Exatamente. Também é individual, cada caso é um caso. Mas em média, 2 anos, 2 anos e meio, faz novamente, atinge de novo o mesmo grau de clareamento, e aí, com o passar dos anos, ele vai fazendo novamente, mantendo aquela cor. Caso ele tenha gostado, ele vai repetir. E agora vamos falar sobre lentes de contato dentais, né? Nós pensamos que lente de contato é só no olho, e agora surgiu essa novidade, né? O que são lentes de contato? Lentes de contato é muito parecido com as famosas facetas de porcelana. A diferença é que as lentes de contato elas são extremamente finas. A espessura de uma lente de contato é de 0,2 milímetros, 0,3 milímetros. Então, são fragmentos extremamente delicados que copiam o formato do dente. Mas a gente vê em vários programas de televisão ou, às vezes, em comerciais de televisão, muita gente falando da lente de contato como a solução para tudo, né? A solução para mancha, para dente que está torto. E, na verdade, não é bem essa a indicação de lente de contato. Ela tem uma indicação muito específica. Quando que está mais indicada a lente de contato? A lente de contato, ela por ser extremamente fina, né, muito delicada, ela transparece a cor do dente que está por trás. Porque a gente não tem que desgastar dente para colocar lente de contato, de tão fina que ela é. Então, um dente que tenha mancha, por exemplo, a gente falou de mancha de antibiótico. Vamos supor que o paciente tem mancha de antibiótico e fala, olha, eu vim aqui colocar lente de contato. Negativo, não vai colocar. Por quê? Porque ele vai colocar aquela lente de contato e as manchas vão aparecer por transparência. Então, a lente de contato ela é indicada especificamente para quem tem formato diferente do dente. Então, ele tem um dente da frente que é quadrado, o outro é arredondado, um é um pouquinho maior, outro é um pouquinho menor. A lente de contato vem corrigir essa diferença de formato. Agora, nesses outros casos que tem mancha, o dente é um pouquinho girado, né, girovertido que a gente fala, aí a indicação é de faceta de porcelana. E aí a faceta, sim, a gente vai ter um pequeno desgaste no dente. Como são colocadas as lentes dental, né? Lentes de contato dental? São cimentadas. Então a gente tem alguns cimentos resinosos que também a gente tem uma cor específica para cada dente. Ela é colocada na parte interna da lente de contato ou da faceta. O dente é preparado, né, para que essa resina consiga colar no dente e ela é colocada ou no caso da faceta, na cavidade que foi feita, né, no preparo que foi feita, ou no caso da lente de contato, em cima do dente, porque não teve desgaste. E a durabilidade das duas, das lentes e das facetas? Olha, Meire, eu particularmente eu não gosto de falar em durabilidade, porque tem uma série de fatores que vai alterar isso. Não só para faceta, como para qualquer tipo de tratamento odontológico. Depende muito do cuidado que o paciente vai ter, depende muito dos hábitos de mastigação do paciente, tipo de dieta que o paciente segue. Na teoria, a cerâmica, as lentes de porcelana ou as facetas de porcelana, elas têm uma durabilidade muito longa. Mas pode haver algum problema no meio do caminho? Pode. Se o nosso dente natural pode quebrar, uma faceta também pode quebrar, né? Às vezes o paciente tem bruxismo. Se o paciente tem bruxismo, você tem que tomar um cuidado redobrado ao colocar a faceta. Tem que colocar a placa de mordida para ele dormir, porque senão ele vai estourar aquilo. Então, novamente, é a individualidade que vai te dar a resposta. Eu sei o hábito de higiene de um paciente, eu falo, puxa, não dá para fazer determinado procedimento porque esse paciente não tem uma higienização tão boa. E tem outros que têm uma higienização exemplar. Aquele você sabe que você pode fazer, que ele vai higienizar, vai cuidar e aquilo, a durabilidade é sempre maior. Quando você põe tanto as lentes quanto as facetas, a higiene é facilitada, ela é prejudicada? Não. Se as lâminas ou as lentes de contato ou as facetas estiverem super bem adaptadas como elas têm que estar, o paciente não vai notar diferença na higienização. Passando fio dental, escovação, uso de enxaguatório, não vai ter o menor problema, ele vai conseguir a mesma higiene que ele tinha antes, mas desde que seja uma faceta bem adaptada.
E aí você tem que ter um bom profissional e um bom protético por trás. No caso das coroas dentárias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente fala de estética, geralmente se prende muito aos dentes da frente, que é o do sorriso, né? Os que aparecem. Mas também tem as coroas dentárias. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tá. Nos dentes posteriores, a gente tem hoje algumas resinas que conseguem restaurar esses dentes também de uma forma bem mais estética. Então, o amálgama, que era aquela massinha cinza que se usava antigamente, elas estão sendo substituídas pelas resinas. Mas, dependendo do tamanho da restauração, ela deixa de ser indicada. Se é uma restauração pequena no dente do fundo, a gente consegue usar uma resina no consultório. Caso essa restauração seja muito grande, muito extensa, aí a gente já tem que partir para uma coroa que a gente chama de coroa onlay ou inlay, dependendo da extensão dela. E essas coroas, elas são moldadas no consultório e mandadas para o protético. O protético vai fabricar uma restauração aí, ou de resina, ou até mesmo de porcelana, e é cimentada naquele espaço que ficou no dente. Então, a estética é atingida da mesma forma, porque você escolhe a cor do dente, pede para o protético mandar naquela cor, e você passa até despercebido. Fala, nossa, esse dente tem restauração, porque fica tudo muito homogêneo. Mas é uma coisa que, se você fizer no consultório, até dá, mas a vida útil é muito pequena, porque a carga de mastigação nos dentes posteriores é muito maior do que nos dentes da frente. Doutor Luciano, eu sei que a parte de aparelhos ortodônticos não é o nosso assunto de hoje, mas eu gostaria que você falasse, porque eu sei que tem aparelhos estéticos, né? Tem gente que se incomoda muito com aqueles brackets que são bem visíveis, né? E até tempo atrás tinha moda de brackets coloridos. Eu sei que esteticamente muitas vezes não agrada. Gostaria que você falasse um pouco disso. O aparelho ortodôntico tradicional, que é aquele que a gente conhece, que é metálico, né? Esteticamente ele não é tão bonito. Hoje ainda se enfeita com borrachinha colorida aqui e ali, mas mesmo assim chama muita atenção. O que a gente tem na parte de estética para minimizar esse problema são brackets de porcelana, que eles são da cor do dente. Então já minimiza um pouquinho essa aflição estética, né, que o aparelho tradicional causa. E tem um outro tipo de aparelho também que está sendo mostrado muito aí em programas e, de certa forma, eles falam que quando se vende alguma coisa, parece que é para todo mundo, mas na verdade não é. Que é o aparelho ortodôntico que você não precisa colocar bracket, é simplesmente uma placa que você coloca por trás dos dentes e ela vai movimentar seu dente. Esse tipo de aparelho, que é o aparelho invisível, ele é específico para algumas pessoas. É para pequenas movimentações de dente. Então, aqueles pacientes que têm que mudar a oclusão, né, a mordida, esse aparelho não vai servir. Ele vai servir para pequenas movimentações, pequenos giros. Então, é uma coisa muito específica. Então, todo mundo olha aquilo e fala, poxa, eu vou usar esse aí, que esse não aparece. Mas não é bem assim. É uma indicação muito específica para esse tipo de aparelho. Você falou no início do nosso programa sobre o sorriso, né? Já que o assunto é odontologia estética, as pessoas estão bem preocupadas com isso hoje em dia. E nós temos a toxina botulínica, que é o famoso Botox, que a mulherada está usando aí muito. E a odontologia também usa. Sim, a odontologia também usa. Isso houve até um debate entre os dermatologistas, né, os médicos dermatologistas e a odontologia, mas ela pode ser usada porque o dentista vai usar na região da boca. E ela é usada muito para quem tem o que a gente chama de sorriso alto, aquele sorriso que aparece os dentes inteiros e mais um pouquinho da gengiva. Então, quando muita gente fica chateado, nem sorri direito, porque sabe que vai aparecer muita gengiva. Então, a toxina botulínica ela entra exatamente nesse ponto. Ela é aplicada em regiões específicas, em dosagens específicas, de forma com que a musculatura do sorriso não levante tanto o lábio na hora que aquela pessoa sorri. Com isso, vai aparecer só os dentes e não a gengiva. Mas existe um curso específico para isso. Não é
todo dentista que vai sair por aí aplicando toxina botulínica. Tem que fazer um curso e depois aplicar para saber dosagem, local de aplicação correto. Eu acho que só o fato da pessoa conseguir sorrir mais, né, e sorrir à vontade, sem ter limitações, isso já vale a pena. Não, sem dúvida, você muda a vida da pessoa. Então a gente tem uma série de pacientes, de histórias de pacientes que você acompanha por rede social que não sorriam e depois de um determinado tratamento a pessoa passa a sorrir, passa a aparecer sorrindo na foto. Isso é a maior glória para a nossa profissão, né? Mais do que receber o valor que o paciente te pagou, você conseguir mudar a autoestima de uma pessoa, isso é fundamental para a gente continuar estudando, para continuar na nossa profissão e estimulando outros a continuarem também a fazer odontologia. Com certeza. Então, nós falamos hoje sobre odontologia estética. Tem mais áreas da odontologia relacionadas à estética, né? Quais são? Sim, se a gente pensar para a melhoria do sorriso como um todo, as pessoas que perderam elementos dentais, então você tem a parte da prótese, você tem a parte da implantodontia, que é a parte que eu estou trabalhando bastante agora. Tudo isso, de certa forma, é vinculado também à odontologia estética. A odontologia estética, na verdade, ela pega um pouquinho de cada área da odontologia. Periodontia, né, a parte de gengiva, a dentística, que é a parte de restaurações, tudo isso vai levar o paciente para uma estética plena. E sorrir bastante. Com certeza, sempre. Faz bem para a alma. Com certeza, tem que sorrir. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu gostaria que você desse alguns contatos, né? Vocês que queiram saber mais sobre não só odontologia estética, mas sobre odontologia, procure o Dr. Luciano Bernardes. Obrigado, Meire. O meu telefone de consultório é 2443-3420. Fica aqui em Guarulhos, próximo à Praça dos Estudantes. E estamos lá à disposição para atendê-los e orientá-los também. É isso aí, muito obrigada. E nós encerramos o nosso programa de qualidade de vida e saúde e até a próxima.